Momento da mensagem da Palavra de Deus. Porque assim diz a Bíblia: Esdras tinha preparado seu coração. Prepare o seu também. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do 8 ao 13, amém? Do 8 ao 13, em nome de Jesus. Palavra do Senhor que diz assim, ó. Depois disso ouvi, olha só, Isaías dizendo que depois disso ele ouviu a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Então disse ele, no 9, então disse ele: vai e dize ao povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes o ouvido, fecha-lhes os olhos, para que não venha a ele ver os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, para que seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e na terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste-se dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Olha só, Deus está dizendo aqui que o inimigo ele tem, né? Olha, endurecido os ouvidos, fechados os olhos, para que não venha ele ver os seus olhos e ouvir, né? Ouvir os seus ouvidos. Amém, irmão? O profeta Isaías e a mensagem profética. Vamos lá? Após a morte do rei Uzias, o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus e em seguida foi convocado por Deus. Como você está sendo convocado nos dias de hoje, amado? A levar ao povo que estava em pecado uma dura profecia. Eita, charabandaço. Depois você não sabe por que não, né? Por que não, por que não prospera, por que não tem saúde. Porque você tem que ter, amolecer o coração, tem que ter um ouvido atento à palavra de Deus. Viu? Tem que ter ouvido. Amém? Porque quando você não dá ouvido à palavra de Deus, você entra em erro, irmão. Quando você não conhece a vontade de Deus sobre a sua vida, você acaba entrando em erros, né? E o povo lá de Israel nessa época estava em erro. Deus deu a Isaías a missão de fazer dos pecadores pessoas obstinadas em seus pecados, de modo, né, a não encontrarem arrependimento. Porque hoje está cheio de gente, está cheio de crente que ele faz a maldade e ele não se arrepende. Faz a maldade e o Espírito Santo toca no coração, vai lá, pede perdão para sua irmã, vai lá, pede perdão para o seu irmão, mas ele não vai, amado. Ele prefere ver aquela alma cair, ele prefere ver aquele servo sair da igreja, mas ele não vai estender as mãos e pedir perdão. Tem a humildade, porque a primeira coisa que Deus fala é: sede humilde, charamandácia. Porque se você é humilde, Deus opera em você. Se você é humilde, Deus perdoa o que você fez. Pastor, mas eu não fiz nada. Mesmo assim, vai lá e pede perdão. Se eu te fiz alguma coisa, mas me perdoa, mas por que você está zangado comigo? Ela vai te dar um abraço e vai estar tudo bem, vai voltar ao que era. De repente até o inimigo. Não é verdade? Temos que amolecer o nosso coração, ouvir, né? A palavra de Deus, né? Dar ouvido, enxergar. Amado, as consequências seriam uma grande desolação sobre a terra. Pastor, mas Deus castiga? Castiga? Oxe, Deus é amor, mas também é justiça. Deus tem um amor muito grande para você, mas se precisar corrigir, castigando, ele vai castigar. Ele não deixou o povo 40 anos no deserto? Ele não falou para Moisés: vai ver a terra prometida, mas não vai entrar porque feriu a rocha com raiva? Deus está dizendo: onde só a santa
semente permaneceria, lá no versículo 13, né? No versículo 13 ele deixa bem claro que as consequências seriam uma grande desolação sobre a terra, onde só a santa semente, né, permaneceria. Pastor, o que quer dizer isso? É onde só os santos que abririam o coração, né, vão permanecer sobre a terra, vão vencer sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz: muitos serão chamados, mas muitos não vão ter essa qualificação de semente santa, não. Muitos não vão ter. Mas como assim, pastor? Estou na igreja, estou buscando. E daí? Ir na igreja não quer dizer que você está salvo. Não é sinônimo de salvação. Pastor, mas eu sou usado. Ser usado também não é sinônimo de salvação, não. Tem tanta gente usada. Deus usou até uma mula. Você acha que mula vai para o céu? Lógico que não. Não precisa, para Deus usar, você não precisa estar salvo. Deus usa quem Ele quer e na hora que quer. Então, meu amado, não é porque é usado que acha que já está tudo certo. Está tudo acertado com Deus, Xaramandácia. Deus está dizendo: te santifica, porque na hora de eu buscar a minha igreja, eu quero uma igreja santa. Na hora de eu buscar a minha igreja, eu quero uma igreja sem mácula. Na hora de eu buscar a minha igreja, na hora que o noivo vier buscar a noiva, que é a igreja, ele quer uma igreja sem divisão, Xaramandá, Balabácia. Então te santifica, acaba com as divisões dentro da igreja, porque é dessa forma que o Senhor veio buscar a igreja. Diante dessa mensagem profética, meu amado, recebida por Isaías, eu, pastor Paulo, gostaria de meditar sobre efeitos de uma pregação profética, né? Eu acho que você deveria meditar também. O que uma pregação profética vindo de Deus, ela traz para nós no dia de hoje, meu amado e minha amada? Tem certeza que você quer ouvir? Hein? Tem certeza, meu irmão e minha irmã? Saiba que se Jesus está te corrigindo é porque Ele te ama. Se o pastor está falando é porque Deus mandou. Então a culpa não é do pastor, é o Senhor que está falando contigo. Ela traz à tona, meu irmão, meu amado e minha amada, a ignorância espiritual do povo. O povo já era ignorante naquela época, mas continua ignorante nos dias de hoje, Deus manda falar. Continua cegos. E vem lá de cima, lá do altar, a ignorância. Pastores que não pregam a verdade, pastores que não pregam mais o amor de Deus, pastores que não pregam a união da igreja, pastores que só pregam, né, e só bajulam aquele que tem um dízimo alto, aquele irmãozinho que tem um dízimo de 20, 30 reais, o pastor não quer nem saber, se sair da igreja é um favor, só fica aqui ocupando espaço. Meu Deus do céu, pastor, essa pregação vai trazer à tona essa ignorância espiritual, pastor. Viu? Você é responsável por todas as ovelhas. Amém? Jesus estava recolhendo ofertas. Aquela viúva pobre, ele disse que ela deu mais do que todos os ricos que estavam lá. Ele valorizou. E por que você não valoriza esse irmãozinho que está desempregado? Que vai aí pedir uma cesta básica todo mês. Dá a cesta para ele, varão. Viu? Está buscando a Deus? Tá. Está fazendo a parte dele? Tá. Então dá a cesta. Porque ajudar alguém sem olhar a quem também não pode, né, irmão? Não é dessa forma. Deus manda a gente vigiar, né? Eu não posso, Satanás, chegar na porta da igreja e pedir alguma coisa, eu não posso dar. Eu vou dar para os filhos de Deus. Amém? E os filhos de Deus, mesmo estando na prova, tem que fazer a parte deles. Tem que buscar, tem que orar, tem que levantar cedo, tem que correr atrás, tem que orar para Deus abrir portas. Eu não aceito, eu nunca aceitei eu mendigar o pão, não. Viu?
pastor sempre trabalhou. Não, eu fiquei 3 anos da minha vida só fazendo a obra. Eu nunca pedi nada para ninguém. Foi os 3 anos que eu vivi melhor. Sabe por quê? Porque eu me enterrei na obra do Senhor por completo. E Deus, eu nunca pedi 1 centavo de oferta. Deus me abençoava, que você não faz ideia. Pastor, eu estou numa dificuldade. Faz a obra de Deus, deixa o resto. Vai fazer a obra do Senhor, vai buscar, vai orar, vai jejuar. Deus entra. Esse dia uma irmã deu um testemunho aqui, que nós estávamos pregando e ela orando lá nos armários. No término da pregação, bateram palma na porta da casa dela, chegaram com um monte de alimento. Porque ela estava orando e crendo. Ela não estava lá, não, ó dia, ó vida, ó azar. Não, ai meu Deus, não tem o que. Não, para de se lamentar. Deus glorifica o nome dele. Seja fiel lá no pouco. Seja fiel na miséria, vamos pôr assim, que Deus vai acabar com essa miséria em nome de Jesus. Versículo 9. Então disse ele: vai e dize a este povo, e eu estou dizendo, ouve e não entendais, vede e não percebais. Quer dizer, você vai ouvir e não vai entender. Esses são os cegos que vão continuar derrotados, porque aquele que entender vai receber, irmão. Aquele que entender, pastor, mas eu estou entendendo, eu estou recebendo, xaramandácia. Então Deus vai operar na sua vida. Mas aquele que finge que não entende, esse não vai receber não, irmão. Dá um tapa na cara da sua preguiça. A Bíblia diz assim: vai-te como a formiga. Pastor, está sendo duro, né? Não tem nem emprego. Não tem emprego porque não procura, irmã. Eu profetizo aqui todo dia. As portas estão abertas. Começa a procurar. Começa a mandar currículo. E você não toma posse. Desculpa, irmão, mas eu tenho que falar o que Deus está mandando. Eu profetizo aqui: seja curado em nome de Jesus. Você não toma posse. No outro dia, pastor, estou com a enfermidade. Alguns tomam posse e se cura. A irmã deu testemunho que foi curada do rim, a outra da coluna, a outra não sei. Um monte de testemunho de cura. E por que você não é curado? Porque você não crê. Enquanto você não crê, meu irmão e minha irmã, você não vai receber. Xaramandá, balabás. Vede, mas não percebe. Você não percebe o erro. Você não percebe o que você está cometendo diante de Deus. Você não crê. Como é que você quer que Deus opere na sua vida? Pastor, eu não consigo enxergar. Então você tem que descer o pó. Você tem que pedir para Deus te quebrar de novo. Fazer de você um vaso novo. Eu não estou dizendo que não é para dar cesta básica. Não, é para dar sim. O pastor está sempre buscando. Acabou as nossas, mas... eu distribuo cesta básica quase todo dia. Às vezes você vai dar cesta básica na casa de uma irmã, a irmã não quer nem te atender. Deixa aí. Ou então pede para alguém buscar a cesta básica. Isso é uma falta de respeito para com a missionária Zilda, que vai levar. É uma falta de respeito com Deus. Irmão, convida a missionária para entrar fazer uma oração dentro da sua casa. Viu? Ela não vai lá olhar se você tem, não. Mesmo porque se você estiver pedindo, tendo, o problema é seu. Pastor está bravo hoje. Não estou não. É Deus que está furioso. Viu? É Deus, irmão. Deus não se conforma. Viu? Sabe por quê? Quantas pessoas tentam enganá-lo. E você não está enganando o pastor, não. Você está enganando a Deus. Amado, o povo de Deus estava, entenebrecido no seu entendimento. Ou seria, não tinha mais entendimento. De modo que a missão de Isaías consistia em alertar o povo, que é a minha missão. Eu estou tentando te acordar espiritualmente. Alertar o povo para a ignorância em relação à vontade de Deus sobre a vida deles. Deus queria abençoar aquele povo. Mas o povo se fechou. Pastor vai dar mesmo, para que eu preciso de Deus? Né? Você engana o pastor, mas é Deus não.
As profecias, meu amado, de Deus revelam a ignorância daqueles que vivem desgarrados do caminho do Senhor. Aí não sabe por que está pagando prova. Porque ouve a palavra, mas não pratica. Ouve a palavra, mas não guarda na tábua do seu coração. Tire esse coração de pedra, xaramandácia. Deus está falando, coloca um coração de carne, porque eu vou colocar no seu coração, meu amado e minha amada, a minha vontade, as minhas vitórias, o meu querer. E o querer de Deus sempre é bom para a gente, desde que a gente ande nos seus caminhos. Todo homem, meu amado, que se aproxima da profecia de Deus, tem sua natureza desvendada. A Bíblia diz, não há nada oculto que não seja revelado. Sabia disso? Não vem chegar lá na igreja, o pastor vai inaugurar uma igreja aí, falando, eu preciso da ajuda de vocês, irmãos. Ó, desculpa, se eu estou sendo duro aqui é porque Deus quer uma igreja santa, viu? Não é o pastor que queria pregar só o amor, mas Deus, tem hora que Deus manda corrigir, varão. Tem hora que Deus manda corrigir, irmã. Me perdoa se eu estou... Tá te machucando é porque Deus está te corrigindo. Se está te corrigindo é porque Ele quer te ver santa. Está te corrigindo é porque Ele quer te ver santo. Todo homem que se aproxima da profecia de Deus, ele tem a sua natureza desvendada. Então não adianta chegar lá na igreja aqui, pastor é isso, eu sou isso, sou aquilo, sou santo, sou... Pastor vai orar e Deus vai revelar. Eu me lembro uma ocasião, irmão, houve uma rebelião dentro da minha igreja, uma igreja que eu dirigi aí um tempo. Seis obreiros queria que eu colocasse um pastor em cima do altar. Eu olhei para a cara do pastor. Uma coisa que eu oro para Deus todos os dias da minha vida é: Senhor, não me deixe enganado com a tua vontade, com o teu querer, porque a obra não é do pastor Paulo, a obra é do Senhor. E elas me apresentaram um pastor, queria que eu colocasse esse pastor em cima do altar. Deus olhou para mim, o pastor olhou para mim, eu olhei para ele e Deus falou para mim: não é para pôr. Aí eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Deus me levou lá em Acã, no pecado escondido. Eu falei: vou para o monte, eu sou homem de monte, vamos buscar lá no monte. Fiquei uns 30, 40 dias orando no monte, aí Deus falou para mim: não é para pôr. E aí eu tinha diáconos, diaconisas, esse pessoal começou a se revoltar comigo, queria me derrubar e botar o pastor no meu lugar, um pastor cheio de pecado, tinha engravidado uma mulher numa igreja casada, saiu da igreja e queria vir para mim e subir no altar. Vai descer o pó, xaramandácia, viu? Vai sair do pecado, vai se consertar, depois Deus vai subir de novo, se for da vontade dele. Se não, meu amigo, fica aí. Depois abandonou a coitada da mulher casada, que já não era mais casada, porque traiu o marido, e ficou lá com o filho no bucho, foi para uma outra igreja. Aí depois eu fiquei sabendo que ele engravidou outra irmã na outra igreja. Eu falei: eita, pastor do Satanás, tem um espírito de pombagira do cão, né, pelo jeito. E as irmãs não vigiam. Tem que vigiar, irmã, não é porque é pastor, não. Tem que vigiar. É pastor, é. Se está vendo coisa errada, vá orar a Deus. E se continuar vendo coisa errada, se manda. Sai que ali Deus não habita. Viu? Porque o pastor tem que ter respeito pelas ovelhas dele. Aí essas irmãs tentou fazer uma rebelião dentro da igreja para me derrubar. Vocês estão tudo de banco, filha. Pastor aqui sou eu. Aí os outros obreiros: não, pastor é o Paulo. Entendeu? Aí me defenderam, e aí essas 6 irmãs foram para o banco, se dispersaram da igreja, está afastada dos caminhos do Senhor até hoje. Deus tenha misericórdia delas. Mas não pode se tocar no ungido de Deus se o ungido estiver na posição. Porque Deus também nos dá autoridade para corrigir-nos. Viu? E pergunta para mim onde esse pastor está. Afastado também, tá bom? Então, não há nada, meu irmão, não há nada, minha irmã, que não seja desvendado. Deus revela o estado da nossa ignorância através dela. Isso traz incômodo para aqueles que ouvem a profecia do Senhor. Se você está sendo incomodado hoje é porque você está ignorante diante de Deus. É verdade. Só traz incômodo para aqueles que não estão na posição.
Porque se tiver na posição, você vai dar glória e aleluia comigo. Charamandás. Eu adoro quando Deus me corrige assim. Adoro. Porque essa correção não está indo só para você não, meu irmão. Essa correção está vindo para o pastor aqui também. Viu? Amém? Mais uma coisa. Ela pode tornar o coração errante. E o coração errante endurecido. Viu? Versículo 10. Torna insensível o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e que se converta e seja salvo. Olha só, o versículo 10. Vê que mistério, irmão. O que Satanás faz, né? Ele nos deixa insensível. Deus não quer você assim. Deus te ama. O Senhor tem um amor muito grande pela sua vida. Ele te quer em santificação. Você vai conhecer o pastor aí na igreja, você vai ver que a nossa igreja vai ter que ser santa, irmã. Eu vou orar, se precisar, vou jejuar 24 horas por dia, para que essa igreja seja santa, para que o mal saia da vida de todas as minhas ovelhas. Eu não estou lá para julgar ninguém, mas eu estou lá para interceder. Deus não vai me colocar na igreja como juiz. Eu julgo essa irmã, eu julgo aquela. Não, ali ninguém julga ninguém. Ali a gente ora. A pregação da vontade de Deus aos que estavam em pecado fecharia mais ainda o coração deles. Sabe por quê? Porque aquele que está errado, irmão, quando a gente prega uma correção de Deus, ele fecha mais o coração ainda, até Deus quebrar ele todinho. Aí depois volta. Pastor, me perdoa. Já vi muito isso, irmã. Me ajuda, pastor, em oração. Deus falou com você, você não aceitou a ajuda de Deus, agora vem pedir a do pastor. Os mandamentos de Deus são para ser seguidos. A vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, é para ser seguida. A nossa pregação, a nossa pregação, ela tem o poder de tornar insensível o coração daqueles que estão em erro. Assim, enrijecer, endurecer o coração dos pecadores para com a vontade de Deus. Diante da profecia de Deus, não há meio termo. Ou se ama a vontade do Senhor ou se odeia. Você está amando a vontade de Deus hoje ou está odiando? Hein? Vocês pensam que vai ser fácil? Irmão, congregar com o pastor, você vai receber muito amor de Deus, mas vai ter que andar nos caminhos dele. Viu? Lá você vai crescer espiritualmente que você não faz ideia. Viu? Você não faz ideia. Todos que congregam comigo, né? Graças a Deus, todas as igrejas que eu dirigi viram uma escola de obreiros. Uma escola de, uma escola de obreiros com amor. Uma escola de obreiros que se dedicavam, ao templo, à casa, à obra do Senhor. Eu não quero que ninguém se dedique a mim, não. Viu? De mim cuida a minha esposa. Eu quero que vocês cuidem de Deus, da obra de Deus. Amém? Mais um item. A pregação para pessoas que estão ali erradas, ela ocasiona um tempo determinado de provação. Ah, é, pastor? A gente entra em provação? Lógico que entra. Sabe por quê, irmão? Deus te ama, quer te ver bem, né? E aí? O que isso tem a ver com a provação? Se ele me ama e quer me ver bem, não vai me pôr em provação. Vai, irmão. Porque é no deserto que a gente se aproxima de Deus. Moisés foi parar 40 anos no deserto, por quê? Saiu da zona de conforto. Deus está te falando, meu irmão e minha irmã, sai da sua zona de conforto. Começa a buscar a minha obra, começa a buscar a minha presença, começa a buscar o meu querer sobre a sua vida, Charamandácia, que Deus vai começar a te dar vitória. Quando Deus vê que você amoleceu o coração, que deixou a palavra de Deus entrar no seu coração, aí vem as bênçãos do Senhor. Pensa que o pastor só teve 1000 maravilhas na vida inteira. Não, o pastor já endureceu o coração, não foi uma vez só não. Viu?
Olha lá o que diz no versículo 11 e 12. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu. Isaías disse, então disse eu, é Isaías, até quando, Senhor? Aí Deus responde para ele, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, nas casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Pastor, irmão, melhor estar na mão de Deus, melhor estar na presença do Senhor do que ir lutar contra Ele. Para de lutar contra o Senhor, aceita a obra dele e fala que nem Isaías falou, envia-me a mim, eis-me aqui, quero ser um profeta, quero ser um missionário. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Então, pelo menos ajuda a manter a obra. Você já é uma missionária. Quando você ajuda, né? Eu não estou preparado, mas o pastor vai te preparar. Eu não, né? O Espírito Santo. Mas vai ser através da, né? Eu tenho certeza. Você frequentar lá a nossa igreja, você vai virar um obreiro aprovado por Deus. Amém? Porque lá vou te ensinar o amor de Cristo, vou te ensinar a amar teu próximo como a ti mesmo, vou te ensinar a palavra de Deus verdadeira, não é aquela enganação não. Está cheio de enganação e heresia por aí. Não, lá a gente vai buscar um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama. Amém? Olha só, Isaías diz que haveria uma grande prova, né, a ser implementada no meio do povo errante. Ele teria um tempo determinado, uma vez que a terra sofreria, né, um grande desamparo. A pior coisa na nossa vida, amados, é quando a gente se afasta de Deus, porque Deus não se afasta da gente, mas quando você endurece tanto o coração que você acaba se afastando das coisas de Deus. E aí você não sabe por que está tudo dando errado na sua vida. Faz um projeto hoje, amanhã o diabo destrói, né? Teu comércio não vai. Irmão, esquece os problemas, entrega a tua vida na mão do Senhor. Seja fiel no dízimo, seja fiel em ofertas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O pastor não é rico não, mas o pastor consegue pagar as contas em dia, pelo menos. Que é o mínimo que um servo de Deus tem que ser. Nós devemos compreender, meus amados, que Deus tem um propósito em toda a nossa aprovação. Ele não dá aprovação para todos sempre. Não, Ele dá aprovação para que você seja aprovado por Ele. Seu desejo é que ela dure até que o povo seja limpo do pecado, até que o povo seja limpo, né, da desobediência. Viu? Até que o povo abra o coração, abra a mente, seja fiel, né? Pastor, mas eu estou tão apertado. Irmão, melhor você estar apertado e ser fiel a Deus do que estar apertado e não ser fiel. Aí Deus não te guarda, Deus não te protege, aí começa a quebrar as coisas, doença vir, você começa a gastar com remédio. A infidelidade traz tudo isso. Sabia disso? Pastor, está amaldiçoando? Não estou amaldiçoando, estou te falando que é experiência própria, irmão. Quando você não é fiel dizimista, quando você não é um ofertante fiel, as coisas dão tudo errado, irmão. É carro que quebra, é aparelho doméstico que quebra. Meu micro-ondas parou esses dias, eu repreendi ele, aí ele ficou um dia parado. Minha mulher tirou da tomada, precisa levar essa porcaria num conserto. Eu liguei ele na tomada, ele voltou a funcionar. Você levou o micro-ondas? Eu falei, não. Se consertou sozinho, né? E deu uma risadinha e saiu. Porque Deus é assim, mano. Eu falei, está repreendido, Senhor, eu vou gastar com micro-ondas não. Amém? Versículo 13, irmão, olha. A quarta coisa que eu vou falar ela é a prova, né? Ela prova os santos, né? Prova os santos. Que santos são esses? Os santos rebeldes. Você ainda ficará a 10ª parte dela. Tornará a ser destruída. Olha só o que Deus fala para profeta messiânico Isaías. Se 10% da população, olha só como são poucos os escolhidos, hein?
Aqui Deus está falando de 100%, se sobrar 10%, sobrar 10%, cada 100 só vai sobrar 10 fiel. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o tronco. Assim é a santa semente e o seu santo toco. Deus está dizendo que se ficar 10% e continuar rebelde, ele vai cortar esses 10% também. Vai deixar só a semente, só o toco para brotar. Quando você tiver só o pó, só a sementinha, aí Deus te brota. Faz você multiplicar, faz você brotar. Né? Jesus diz que a árvore que não dá fruto, ele corta e lança fora. Você está dando fruto para o Senhor? Ah, pastor, eu não sei ganhar. Já falei. Tem outros métodos. Amém? Amado, temos que conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Viu? Verdade. Como assim, pastor? Temos que conhecer. Todo mundo conhece, né, as passagens de Jesus e as crianças. Amados, diz que é real essa história, tá? Um casal de ateus, eles eram ateus, não confiavam em Deus. Tinha uma filha que jamais havia dito a palavra sequer sobre Deus para ela, o casal. Nunca tinha falado. Uma noite, quando essa menina, meu amado, né, contava com seus 5 anos de idade, em meio a uma briga, pai e mãe, o pai atirou na mãe, na frente dessa criança. E depois ele apontou a arma para si e se deu um tiro na cabeça. A menina assistiu tudo. Após a tragédia, ela foi mandada para um orfanato, né? Que ela não tinha outros parentes na cidade, que era cuidado por uma senhora cristã muito devota, e que resolveu apresentar Jesus para essa menina. Na primeira oportunidade, aquela menina mostra a gravura onde Jesus é representado ao lado das crianças, né? Jesus e as crianças. E ela faz uma pergunta: alguém aqui sabe me dizer quem é esse homem? Ela mostrou a imagem de Jesus cercado de crianças, né? Para a surpresa dela, aquela menina, presta atenção, que nunca tinha ouvido falar de Jesus, levantou a mãozinha e disse: eu sei quem é. A mulher então pergunta-lhe: você o conhece? A menina olha e diz: sim. Responde a menina: é o homem que estava me segurando no colo no dia em que meus pais morreram. Diz que é real essa história. Então Jesus, meu amado, ele guarda as crianças. Jesus, ele guarda aquele que tem o coração de uma criança, coração puro. E é isso que Jesus quer. Tira teu coração de pedra, porque Jesus te ama, ele quer te segurar no colo. Xaramandá, balabás. Mateus 19, 13, 14 diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreenderam. Jesus, porém, disse: deixa as crianças e não impeçais de virem a mim. E Jesus, meu amado, ele te quer com o coração de uma criança. Viu? Jesus te quer com o coração quebrantado, com o coração mole, porque o coraçãozinho de uma criança, ele crê, ele acredita.